Hoje, 21 de setembro, celebramos a festa de São Mateus. Então vamos meditarmos a palavra desta festa, segundo o Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, Jesus, indo adiante, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Este, levantando-se, o seguia. Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e se sentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: "Por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores?" Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. E depois, aprendei o que significa: misericórdia quero e não o sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores." Palavra da salvação. Então, queridos irmãos, o Senhor nos ajuda com essa palavra, com essa festa, porque São Mateus era um judeu, mas ele trabalhava como cobrador de impostos. Então, naquela época, os romanos recrutavam essas pessoas, como Mateus, para trabalharem coletando as taxas. Então, ele cobrava do seu próprio povo altas taxas. Uma parte era dos romanos, que os romanos exigiam, ele cobrava mais e o que sobrava ficava para ele, uma grande parte. Então, os cobradores de impostos eram odiados pelos judeus porque expoliavam o próprio povo para darem aos romanos. Então, eles eram considerados pecadores públicos, impuros, que não podiam entrar nem na sinagoga, nem no templo. Mas Jesus, passando ali e vendo Mateus na coletoria de impostos, porque ele devia ser muito rico, porque era chefe de cobradores de impostos, ganhava muito dinheiro, Jesus o viu ali e o chamou. E Mateus sentiu tão forte o chamado de Cristo que deixou tudo: o trabalho, o dinheiro, tudo, todas essas seguranças que ele buscava através do dinheiro, do que tinha, dos bens, ele deixou tudo por Jesus Cristo. Ele viu em Jesus Cristo o verdadeiro sentido da vida, a verdadeira segurança da vida. Então ele largou tudo por Cristo e o seguiu e se tornou um dos 12 apóstolos e o autor do primeiro evangelho, segundo Mateus. Então, irmãos, o Senhor chama e chama com força. E aquele que escuta, que acolhe o chamado, tem que estar disposto a deixar tudo por Cristo, seguir a Cristo, que é certamente o melhor. É claro que cada qual ao seu modo. Se pode seguir a Cristo naquilo que Deus te chamou, como padre, como missionário, como casado, como jovem, como monge, como freira, não importa a tua situação. O que importa é seguir a Cristo e colocá-lo como o primeiro da nossa vida, a segurança, a rocha da nossa vida, que dá sentido a toda a nossa existência. E os fariseus, como sempre, escandalizados, porque viram Jesus andando com esse pecador, comendo na casa desse pecador, com um monte de pecadores públicos. Os fariseus sempre se escandalizam. Mas Jesus diz: olha, não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim atrás dos justos, eu vim atrás dos pecadores. São os pecadores que precisam de Cristo. E ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Então é importante nós termos essa consciência que o Senhor nos ama, mesmo que nós sejamos pecadores. Então o que o Senhor quer de nós não é sacrifício, mas é misericórdia. Coisa que os fariseus não tinham.
Porque vinha um no erro, não tinham misericórdia, mas era julgamento. Julgavam, condenavam a todos. É claro que Mateus não estava certo, estava roubando. Mas Jesus veio para isso, para libertar as pessoas do pecado, dos vícios, dos apegos, das escravidões, das mentiras, do egoísmo em que se encontram e dar uma vida nova. E foi isso que aconteceu com Mateus. Se tornou santo, se tornou apóstolo, se tornou evangelista. Então não tem situação que o Senhor não tenha poder sobre ela. O Senhor pode nos libertar de qualquer situação, por mais difícil que seja. E Mateus é testemunha disso. Pode estar aí na droga, na bebedeira, na vida triste, vazia. Onde quer que te encontres hoje, o Senhor te dá uma palavra: segue-me. E se tu acreditas, se tu começa a seguir a Cristo, amar a Cristo, o Senhor te cura, te salva, te liberta, te dá vida nova, te dá um sentido novo a toda a tua existência. Coragem e ânimo, Deus te ama, Deus quer fazer maravilhas na tua vida, porque Ele veio para isso. Ele veio atrás dos doentes, dos pecadores, daqueles que estão perdidos na vida, que não têm esperança, que estão escravizados no dinheiro, no mundo. O Senhor vem para libertar, para salvar, para reconstruir, para restaurar, para fazer em nós uma nova criação, uma vida nova. Que São Mateus, então, interceda por todos nós. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.